Graça e paz, da Silva está de volta, Brasil, muita graça e muita paz, seja bem-vindo ao canal Multiforme Graça de Deus, porque o canal Multiforme Graça de Deus é o canal. Se inscreva, comente e compartilhe o vídeo. Vou falar um pouco aqui sobre este versículo que se encontra no capítulo 2 de 1 Timóteo, versículo 5. Olha o que o apóstolo disse, a carta que o apóstolo Paulo mandou para Timóteo. Porque há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Né? Tá. Isso era lá na época, né, de Paulo, né? Lá em Timóteo, lá na época de Paulo. Não é? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Quer dizer, havia um mediador que era Jesus. Havia um mediador que era Jesus. Aí o que acontece hoje no sistema religioso? Tem um pastor, que é o lobo voraz, né? O cão guloso, os cães gulosos, né? A ovelha vai e fala com o pastor. Aí o pastor fala com Jesus e Jesus fala com Deus. Que coisa esquisita, né, não? Lá na época, sim. Na época de Paulo, sim. Aqui está dizendo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Olha aí, Jesus Cristo, homem. Aí hoje os pastores, não é? Eles dizem que é necessário que alguém vá lá falar com o pastor para depois o pastor falar com Deus. Ô, vocês aí do outro lado aí, preste atenção. Preste atenção. Isso era quando o templo, não é? Era lá, não é? Iam falar com o sacerdote, para o sacerdote falar com Deus em prol daquela pessoa lá que estava necessitada. Hoje não. Hoje não. Eu falo diretamente com Deus. Você, hoje, fala diretamente com Deus. Hoje nós não precisamos de nenhum mediador. Não precisamos de nenhum mediador. Nenhum. O mediador é eu diretamente com Deus. É você diretamente com Deus. Vocês entenderam? Por quê? Porque hoje é o Jesus ressuscitado. Você e eu somos a igreja. As nossas mentes é o entendimento. O nosso entendimento, não é? É o lugar onde habita o Espírito Santo, o qual é Jesus, o qual é o próprio Deus. Deus, Jesus, Espírito Santo é umzinho só em um. Vocês entenderam? Então não temos mais mediador. Você e eu não temos mais mediador. Não tem Jesus de Nazaré, não tem os sacerdotes, não tem mais nada disso. Agora é você e Deus, diretamente. Quer alguma coisa espiritual? Espiritual. Quer? Muito bom. Também não é só você querer, é que Deus é onisciente, Ele sabe que se tu realmente, entendeu? O que você está pedindo é em prol dos necessitados em relação à verdade espiritual. Vocês entenderam? Então hoje não precisa mais de sacerdote para falar com Deus em prol de alguém. Não, nananina. Eu e você, diretamente a Deus. Vocês entenderam? Mas hoje os pastores estão fazendo isso. Entendeu? Eles estão trazendo algo lá de novo. Continuam trazendo coisas do passado para engalobar
ou engambelar as pessoas, né? Os leigos, não é aqueles que não entendem bulhufas, porque estão com as mentes cauterizadas por conta dos ensinamentos. Vocês entenderam? Porque há lá, né? Lá o apóstolo Paulo falando lá para Timóteo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Isso era lá. Hoje nananina. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Hoje é eu e Deus. É você e Deus. É A e Deus. B e Deus. C e Deus. E Zé Fini. Vocês entenderam? Aí estão se aproveitando desta palavra aqui do passado, na época de Paulo, estão se aproveitando para trazer para hoje. Vocês entenderam? Tem que falar com o pastor, ore por mim que eu estou em confusão em casa com a minha esposa. É o que o pastor quer, é o que ele quer, é isso. Não é? Ficar por dentro dos problemas da sua família. Vocês entenderam? Pastor, padres e etc. Eles não perdoam nada, que eles não têm poder para isso, eles não resolvem nada em relação ao casal, porque isso aí depende do casal. Deus deixou o livre-arbítrio para que você, mulher, tome vergonha, você, homem, tome vergonha e se converse e se fiquem bem, porque Deus não vai resolver isso, nem pastor, nem padre. Ninguém resolve nada de ninguém, isso é conversa para boi dormir, gente. Vocês entenderam? Então, o único mediador entre Deus e eu é eu. Eu mesmo, eu falo diretamente com Deus. Vocês entenderam? É isso que está acontecendo. Os pastores lobos vorazes estão aí, se aproveitando dessa palavra do passado, trazendo para hoje, para estelionatário. Palavrinha difícil. Estelionatários. Entendeu? Estão enganando. Vocês entenderam? Então, não é necessário nem pastor e nem ninguém, não é, ser o mediador entre você e Deus. Porque é você mesmo que fala com Deus, diretamente com Deus. Amém? Graça e paz, comentem, compartilhem, se inscrevam, porque aqui é o canal Multiforme Graça de Deus.